Bom, agora que estamos todos aqui, acho que já dá para começar oficialmente, então agradecer por vocês terem aceito o convite, dar as boas noites para todo mundo que está entrando aqui na live e vai participar com a gente desse bate-papo. E eu acho que rapidamente seria bacana cada um de vocês se apresentar rapidamente, começando pelas senhoritas. Andréia, que tal você primeiro? Tá bom. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e podendo conversar sobre um assunto que hoje é pauta de tanta coisa, né? De tantas mesas, né? Aí pelo mundo do trabalho. Bom, eu sou a Andréa, eu sou founder da WorkHub. A WorkHub é uma startup que trabalha com portais corporativos, então, essencialmente, a gente trabalha com a comunicação interna e com a melhoria de processos de trabalho e com, enfim, engajamento, e tem um foco muito grande nesses novos modelos de trabalho, inclusive o trabalho remoto, né? Então, é um prazer poder estar aqui e conversar sobre isso com vocês. Muito bacana, eu que agradeço. Toran, nos conte. Bom, eu sou o Toran, eu sou o fundador e eu já estou como CEO da Big Data Core. A gente é uma empresa da área de dados, a gente está no mercado já há 11 anos, então já não dá mais para falar que é startup, né? Já passou dessa fase, mas enfim, já teve do outro lado. E a gente, na verdade, implementou o modelo de trabalho remoto praticamente desde o começo da empresa. A gente até tinha um escritório, mas por N razões a gente tinha uma força de trabalho que estava espalhada, tinha gente em São Paulo, tinha gente em outros lugares, e a gente vem nessa dinâmica do trabalho remoto desde muito antes da pandemia, quando essa coisa entrou na moda, né? Então a gente aprendeu muito até antes disso se tornar uma obrigação das empresas. Bacana. Doutor Alfredo, muito bem-vindo. Sua vez. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Eu sou um médico, psiquiatra e psicanalista, e a minha experiência com essa questão do trabalho é sempre do ponto de vista individual, né, das pessoas, né, não é uma visão corporativa, mas de como as pessoas e as pessoas que acabam tendo problemas, que é as pessoas com quem eu trabalho, né, mas eu também vamos dizer assim, um trabalho de reflexão para além desse trabalho clínico, de um olhar cultural mesmo sobre essa tendência, né, de como a tecnologia vai influenciando a nossa forma de viver. Então esse convite para mim foi muito interessante, né? Não só do ponto de vista da saúde mental, que é a minha praia, digamos assim, mas eu também sou um curioso nessa questão de como a tecnologia vai mudando a forma da gente sentir, porque na minha ideia, assim, a inteligência artificial está tão forte, tão inteligência, que vai virando subjetividade artificial, né? Então não é só uma inteligência artificial. Então esse tema me atraiu duplamente. Muito legal. Eu sempre, quando eu faço lives com várias pessoas, eu sempre comento o seguinte: eu acho que a gente tem que fazer disso aqui um grande bate-papo, e eu tenho certeza que vai ser super interessante para quem estiver ouvindo. A minha primeira pergunta, e que eu me incluo nessa avaliação, é justamente o título da nossa live, que é como o home office impacta a saúde mental, né? Eu vou falar a minha experiência. Para mim era sagrado acordar, tomar banho, me vestir, pegar o carro e ir para o escritório. Eu adorava esse ritual e eu simplesmente me negava a trabalhar de casa e achava que aquilo não era saudável para mim. Quando veio a pandemia, eu ainda segui indo para o escritório, só que sozinho, não tinha mais ninguém. E aí, aos poucos, eu falando, hoje eu não vou, já que não tem ninguém lá, então vou trabalhar daqui mesmo. E eu tinha muito receio de ficar meio vagabundo, no sentido de, então eu já acordo, não vou me arrumar, aí você já fica, não vou dizer que fica de pijama, mas você já, é outro ritmo, é diferente de já acorda,
tomar banho, tem que vestir correndo tal, e já acelera a mente, a adrenalina, e já começa o dia, que era uma coisa que eu curtia muito. E aí eu percebi que isso até nem era o problema, eu não ficava vagabundo, e fui aos poucos me adaptando, gostando muito do silêncio, do fato de eu não ser interrompido, mas eu não diria que eu tive impactos para a saúde mental, mas e emocional, mas eu vejo que tiveram dois pontos. Um é a falta de interação humana, porque uma coisa é você entrar aqui no vídeo e fazer uma reunião, outra coisa é a conversa do corredor, é tomar o cafezinho, vamos descer ali e comer uma coxinha. Eu acho que isso é muito gostoso e válido. E o outro ponto, antes de eu passar a bola para vocês, é que eu acho que quem quer enrolar, enrola com muita mais facilidade, mas quem quer trabalhar, você até se perde, você vira o maníaco das coisas, você vira hiperprodutivo, porque numa situação normal de escritório, você marca uma reunião das 8 às 9, outra das 10 às 11, você sai de uma reunião, você vai ali, alguém te para, você toma um café, tem um intervalo. Nas reuniões online, você acabou a reunião 9h59, 10, não é nem 10h01, você já está na outra sala e começando outra conversa. Então isso eu senti que se você não tomar cuidado é um pouco exaustivo, mas começando pelas meninas, Andréia, qual é o impacto que o trabalhar de casa tem na saúde mental, na sua opinião? Olha, eu acho que, assim, antes da gente falar do impacto direto, né, tem algumas coisas que eu sempre penso, assim como o Toran, eu também já trabalhava, enfim, na minha empresa anterior, a gente já trabalhava num modelo remoto, antes disso ser uma pauta e tudo mais. Aliás, era a pauta ao contrário, né, assim, todo mundo questionava, falando assim, mas vocês são loucos, assim, como assim, né, não tem ninguém no escritório e tal, né, então as discussões eram outras, né, naquele momento. E isso, assim, falando assim, parece que faz 50 anos, né? Não, faz o quê? 6, 7 anos, né? Por aí, não sei. Mas eu acho que, assim, antes de falar de impacto, acho que tem algumas coisas que vale, assim, a gente ponderar, né, e avaliar, que é o seguinte, trabalho remoto não pode ser levado naquela linha de one size fits all, sabe? Não é assim, agora é remoto e todo mundo tem que se adequar. Você precisa ter algumas características que eu acho que é da pessoa, assim, em termos de disciplina, de organização, de humor, uma série de coisas que cada um tem o seu. Tem um ambiente, né? Tem gente que simplesmente não tem em casa ou em qualquer outro lugar, né, o ambiente propício para o que vai fazer. Tem atividades que não se adequam muito bem ao trabalho remoto, enfim, tem uma série de aspectos que contribuem ou prejudicam, né, este modelo de trabalho. Da mesma forma como ir para o escritório também tem as coisas que ajudam ou que atrapalham, né? E eu acho importante, e uma outra coisa que eu acho importante não pensar é que, assim, trabalho remoto é uma coisa, home office é uma possibilidade do trabalho remoto, né? O home office não é, como você abriu, né, a live falando, o trabalho remoto não é por si só a definição, desculpa, home office não é por si só a definição, né, da coisa. É um formato, uma possibilidade do trabalho remoto, né? Mas, assim, tendo tudo isso em mente, né, eu acho que se você não é uma pessoa que se adapta a isso, se você não está num ambiente propício, se a sua atividade não é legal, não é adequada para isso, os impactos podem ser muito grandes, né? E vai desde perda dessa rotina e você não consegue substituir por outra rotina, como você falou assim, eu gostava muito de acordar, tomar meu banho, meu café, pegar o carro e ir para algum lugar. A hora que você deixa de fazer isso, automaticamente você pede uma substituição dessa rotina por outra coisa. Tem gente que não conseguiu substituir isso por, eu vou na academia, ou eu vou, sei lá, estudar, ou eu vou simplesmente acordar mais tarde. Tem gente que agora acorda e senta para trabalhar. E aí isso tem um determinado impacto grande, né, de estresse, de sobrecarga e etc. Tem gente que não consegue se organizar com uma rotina de reuniões. Tem muita empresa que não conseguiu adaptar os seus processos e isso causa um impacto muito grande nas pessoas em termos de sobrecarga ou de falta de gestão, né? Então, o que eu vejo muito em clientes nossos são reclamações desse tipo, assim, né? De sobrecarga de trabalho, de falta de processo, né? E de
desalinhamento com a gestão. Esses são as principais causas que eu ouço muito de que tem um impacto na saúde mental. E os impactos que a gente vê muito são esses, principalmente de estresse, de sobrecarga, de cansaço, né? E de uma certa ilusão de que tudo aquilo que o trabalho remoto prometia, né, como conceito, assim, né, você acaba não conseguindo botar em prática. Então, isso também traz uma frustração para as pessoas. Toré, como você tem um histórico parecido, né, com a Andrea, que você trabalha também de casa, vamos ouvir primeiro o doutor Alfredo e aí, Claro. Doutor, nos conte como impacta a saúde mental e emocional. Eu acho que a saúde mental, vamos separá-la da doença mental, né? Porque eu acho que o impacto do trabalho em casa para as pessoas que já tinham algum problema, né, depressão, pânico, quadros de doença mental é uma coisa. A saúde mental, deixa eu só definir o que eu estou chamando de saúde mental, né, que é uma cabeça minimamente em paz para trabalhar e amar. É isso que é saúde mental, né? Se você tiver a cabeça minimamente em paz, que você consiga trabalhar e amar, isso é saúde mental. Não confundir isso com felicidade, né? Porque às vezes a gente fica falando, não, nos trata de felicidade. Saúde mental não é felicidade. É a capacidade de levar a vida apesar dos negócios. Então, eu estou separando isso porque eu acho que para os pacientes que tinham algum problema de saúde mental, o trabalho em casa é 10. É um recurso terapêutico. Salvou. Hoje em dia a gente usa o trabalho remoto como forma de tratamento, né? Que o cara tinha em pânico, eu ia afastar, ele ia para a caixa no INSS. Com a possibilidade do trabalho remoto, ele pode trabalhar, então diminui o absenteísmo, diminui o absenteísmo pelo CDF, o que tem uma repercussão financeira muito grande nas empresas, que tem lá uma história de uma alíquota de um imposto, que se é o afastamento pelo CID-10, F é alto, o imposto... Tá? Então, assim, o impacto nas pessoas com problemas de saúde mental, do trabalho em casa, é muito positivo, por um lado, né? Agora, nas pessoas que não têm problema de saúde mental, a maioria, né, eu acho que aí é um pouco, a minha experiência é um pouco o que a Andrea estava falando mesmo, né? Acabou sendo uma coisa que durante a pandemia nos salvou, né? Nós somos salvos pela tecnologia, porque nós não sabemos o que é isolamento. A nossa quarentena foi meia boca, porque você podia olhar para alguém que você gostava, né? Quarentena de verdade foi na gripe espanhola, que o cara não tinha nem jornal, né? A nossa quarentena, pela virtualidade, foi meia boca, né? E o trabalho em casa salvou da depressão, da perda de emprego e tal. Agora é outra história, né? Porque agora o trabalho passou, primeiro do ponto de vista corporativo, ele passou a ser mais um item de negociação. Antigamente você negociava salário, benefício, cargo, função, agora tem por presença, é ou não virtual, né? E o que eu tenho visto é isso mesmo, um excesso de trabalho, porque as pessoas, a questão a vida é uma só, a gente aqui divide em vida pessoal e vida profissional. E o home office bagunçou essa divisão. Então, por exemplo, do ponto de vista de espaço, eu acho que se você for fazer, Bruno, essa live de novo daqui a um ano, você vai ter que convidar um arquiteto ou um gerente de incorporadora imobiliária. Que eu quero saber se esses caras estão pensando e vão criar em vez de criar a varanda gourmet, vão criar um lugarzinho para trabalhar. Porque vai mudando a convivência doméstica, né? Bom, só ideias assim iniciais para a gente falar. Deixa o Torã falar. Vai lá, Torã. Eu entendo muito do que vocês estão falando, né, do impacto, principalmente agora, do home office, mas eu tenho uma posição meio contrária, porque eu acho que o problema não é das pessoas, o problema é das empresas, né? A minha percepção, assim, a gente, enquanto empresa,
E aí foi uma decisão nossa que a gente tomou, foi de ir 100% remoto. A gente já tinha a opção remota antes da pandemia. Quando veio a pandemia, a gente foi para 100% remoto. E eu brinco com todo mundo que assim, a gente só vai sair do 100% remoto quando me matarem ou me tirarem da empresa por alguma outra razão. Tirando isso, a gente tem o escritório, a gente mantém o escritório, a gente continua pagando, a gente tem pessoas que eventualmente vão no escritório para se reunir, mas a gente não tem a obrigatoriedade. E parte do processo de você mover as pessoas para o 100% remoto foi a empresa ensinar para as pessoas que não é saudável para elas ficar trabalhando de 7 da manhã até 10 horas da noite. Que não é saudável para elas acordar ao meio-dia e trabalhar até 1 hora da manhã. E isso é uma responsabilidade, eu enxergo isso como uma responsabilidade da empresa, porque no final o escritório, como a gente entende hoje, ele é um construto social que foi montado pelas empresas. Era mais conveniente para as empresas estar todo mundo no mesmo lugar, até com a questão de uma preocupação, e o que eu vejo muito dentro das discussões de home office é uma preocupação, né, quando o pessoal fala, tem que voltar para o escritório, é sempre uma preocupação assim, tem que voltar para o escritório porque o cara está em casa e eu não estou vendo ele trabalhar. Cara, se você está preocupado que você tem que ver a pessoa trabalhar, isso já está tudo errado do começo, porque não é o fato dela estar presencialmente que vai fazer. É o contrário, você tem que ter, né, e o aprendizado que a gente teve antes e que a gente levou depois foi assim, olha, existe um compromisso seu com a empresa do que você tem que entregar num período de tempo. A nossa recomendação é que você equilibre o tempo que você vai gastar fazendo essas entregas com as outras coisas que você tem que fazer na sua vida. Até porque o que a gente aprendeu foi pessoas que têm a vida equilibrada não só produzem mais, como produzem coisas melhores, trazem ideias mais interessantes para a empresa, então você tem um resultado melhor. Então eu enxergo que a questão do espaço, a questão do tempo que é gasto no trabalho, tudo isso são coisas que a empresa deve ensinar, né? E eu também enxergo que o remoto, ele é um caminho sem volta. A gente pode resistir, a gente pode bater, a gente pode dizer que não quer, a gente pode falar que quer que as pessoas voltem, mas ele é efetivamente um caminho sem volta. Porque a verdade é que em 90% do mundo, né, você trabalha a 1 hora de distância do seu... Você mora a 1 hora de distância do escritório, morava a 1 hora de distância do escritório. Você vai querer realmente voltar a gastar 2 horas por dia no trânsito, né, para ir e voltar de um lugar, sendo que você faz a mesma coisa de casa? Eu acho muito difícil. E esse é um exemplo de tempo perdido. Então, eu acho que às vezes a gente fica assim, putz, tem atividades que não dá para fazer remoto. A gente trabalha com tecnologia, com pesquisa, com desenvolvimento, com ideação, com um monte de coisas. Não teve até hoje nenhuma atividade que a gente não conseguisse fazer remotamente. Você precisa mudar a forma como você faz e aprender a fazer. Mas não teve nada que a gente não conseguisse fazer remotamente. Então eu acabo tendo uma posição que é um pouquinho contrária. Eu acho que essa coisa da gente tem que ensinar todo mundo a ter essa vida remota e montar esses equilíbrios na vida. Posso fazer um questionamento para ele? Gosta das... Você falou que não tem nada que vocês não fizeram. Então me explica como é que você criou a convivência remotamente. Porque, deixa eu explicar, eu acho que existe comunicação e convivência. A virtualidade, todas as plataformas, todas as tecnologias, né, possibilitaram uma boa comunicação, a gente comunica. Mas aquilo que o Bruno estava falando no começo, o cafezinho, aquela... Convivência é quando você está junto sem um objetivo, que é a hora do café, que é a hora do elevador, né? Do meu ponto de vista, o que a tecnologia nos deu, eu estou falando também do ponto de vista da telemedicina, de atender pacientes, né, virtualmente, a gente viu que funciona, mas não era a mesma coisa. E um pouco eu estou entendendo que você está convicto disso. Então, eu queria saber como é que você acha que a gente pode criar convivência. Comunicação a gente já sabe como criar. Como é que a gente cria convivência, sendo que, fico imaginando que para vocês do mundo corporativo, quanto mais criativo o trabalho, mais ele depende da convivência do que da comunicação.
Só uma pergunta mesmo. Como é que você vai criar convivência virtual? Legal. Então, a gente tem alguns mecanismos diferentes que a gente foi adotando ao longo do tempo para criar esses espaços de convivência dentro do escopo da empresa, né? Então, para pegar um exemplo em particular, né? A gente tem os canais de comunicação, as ferramentas de comunicação oficial, e a gente tem coisas tipo um canal no Discord que é aberto para todo mundo dentro da empresa entrar e bater papo. Você pode abrir uma sala em separado e ter uma discussão que tem algum objetivo, algum propósito, alguma coisa assim, mas geralmente o pessoal está lá simplesmente para bater papo. Se você quiser entrar lá e bater papo com alguém e falar alguma bobagem, você entra lá e fala alguma bobagem, né? Eu tenho determinados dias da semana, períodos, que eu tenho uma sala que eu fico logado na sala aberta, como se eu estivesse na sala. Eu não tinha sala no escritório, quando a gente tinha escritório, o escritório era todo aberto, ninguém tinha sala, mas assim, é como se eu estivesse sentado no escritório, quem quiser vir falar comigo, pode vir falar comigo a qualquer momento e falar qualquer coisa. E eu tô lá e o vídeo está aberto, eu tô fazendo outras coisas, e aí o cara pode entrar e, oi, tudo bem? E fazer uma pergunta. Então a gente foi criando um mecanismo com o ferramental para criar para tentar replicar um pouquinho essa espontaneidade que é muito essa coisa da convivência, né? E a gente tem também momentos estruturados, porque o que a gente viu foi assim, não adianta você ter só o desestruturado, você precisa ter também o momento que é estruturado para ensinar as pessoas a usar. Então, a gente organiza eventos, situações, enfim, que no final funcionam. Tipo, vai todo mundo entrar numa sala para jogar um jogo de videogame, ou N jogos de videogame, ou acompanhar o outro jogando, bater papo em cima do que o outro está jogando, ou, enfim, discutir alguma coisa. Tem N mecanismos que a gente foi criando para você trazer essa convivência do time dentro das plataformas que a gente tem, até para as pessoas irem se familiarizando com ela e aprendendo a usar. Posso comentar aqui um negócio? Eu vejo um pouquinho diferente, né? Para mim, assim, a convivência, e eu já explico, né? Mas a convivência é muito mais uma necessidade humana do que de trabalho. Né? No trabalho a gente conseguiu, assim como o Trump, resolver praticamente todas as... Não teve uma coisa ainda que a gente falou assim, putz, isso aqui a gente só consegue resolver presencial, né? Então, da esfera do trabalho, assim, tá 100% resolvido, entendeu? Assim, a necessidade que as pessoas têm de se encontrar, ela é uma necessidade humana, ela é social, ela não é de trabalho, né? Ela não é de processo, porque tudo que tem a ver com processo a gente conseguiu resolver e está muito bem resolvido, assim. Assim como o Trump falou, eu também não tenho nenhuma pretensão de tornar a WorkHub presencial ou obrigatória de alguma forma, né? Ela é remota e eu acho que isso traz uma série de possibilidades que o presencial não traz. Então, por exemplo, hoje a gente tem equipe em Manaus, em Goiânia, em Salvador, em São Paulo, no Sul, enfim, no Rio e tal, coisa que se a gente fosse presencial não teria essa diversidade, né, de equipe, de pessoas, de cultura e etc. Mas essa necessidade da convivência, ela é real, assim, e esse é um aspecto que eu acho que faz falta, entendeu? Mas faz falta nessa esfera de humana e não de trabalho. E isso, enfim, não achamos ainda uma forma de resolver. E eu acho que dificilmente vai ter uma forma de resolver no remoto, porque são coisas diferentes. E eu não gosto assim, da expectativa que algumas pessoas têm de que assim, a gente vai conseguir colocar tudo na equivalência, entendeu? São situações diferentes, assim, então não dá para você resolver problemas diferentes com as mesmas soluções. Assim, tô jogando assim, alguns conceitos, sabe? Mas eu acho muito difícil resolver o problema da convivência nessa esfera humana, entendeu? Na do trabalho tá resolvidíssima, entendeu? Você acha que não faz falta para a produtividade, para agora falar do trabalho mesmo. Você acha que esses momentos de espontaneidade, essas salas abertas, como o Torão falou, no caso, isso não faz falta para o desempenho do trabalho? Estou aqui pensando numa equipe de, sei lá, de vendas, numa equipe de criar projetos. Você acha que essa convivência, você colocou isso muito como só uma necessidade humana?
eu fico pensando que esse é um motor para o trabalho, para muita ideia, para muita... Você acha que não faz Eu falta? digo o presencial, estar presencialmente com as pessoas. Como essa coisa por exemplo, de momentos de criação. A gente também faz muita reunião de brainstorming, enfim, uma série de coisas. Tudo isso funciona no remoto. A gente tem também esses rituais, como o Toran falou, tem sala aberta, tem coffee time, tem reunião com todo mundo, tem dia que a gente vai jogar jogo, aí tem prêmio, tem isso, tem aquilo. Tudo isso existe. O que eu estou dizendo é assim, a falta dessa convivência no presencial. Encontrar todo mundo para aquele cafezinho no corredor, por exemplo, eu acho que isso alimenta muito mais as pessoas como pessoas do que processos de trabalho, sabe? Eu acho que os processos de trabalho, eles são substituíveis. A interação das pessoas como pessoa, isso eu acho difícil. E eu acho que faz falta. Eu não discordo de você. Eu acho que a interação presencial faz falta, mas o questionamento que eu coloco é assim: a gente, por estar a maior parte do nosso tempo atrelado a uma localização física específica, era o escritório, né? Naturalmente você se relacionava com as pessoas que estavam ali. Quando a gente sai do presencial, a gente perde um círculo forçado de amizades que você fazia porque você estava todo mundo presencialmente no mesmo lugar, então você tinha interação com aquelas pessoas. Mas você abre a possibilidade de desenvolver essa interação em outros momentos, em outras esferas, que talvez seja até mais saudável, porque deixa de ser um círculo mais forçado e passa a ser uma coisa mais de escolha. O que eu acho é que assim, a grande maioria das pessoas, e eu vejo muito isso, a gente, por estar a maior parte do tempo no trabalho, desaprendeu, principalmente quando a gente fica mais velho, quando a gente está na escola, quando a gente está na faculdade, a gente faz a língua mais fácil, né? Você senta em qualquer lugar e arruma uma amizade, conversa com alguém, bate um papo e tem essa interação. E a gente que tem esse histórico de ter trabalhado presencialmente, de ter trabalhado muito tempo presencialmente, você acaba deixando de exercitar esse músculo de interação social em outros ambientes, né? E meio que a única coisa que fica é a interação do trabalho. E eu acho que, assim, de novo, né? Cabe a gente reaprender a encontrar essas interações e fazer essas amizades, essa coisa toda, em outros momentos que não no trabalho, que às vezes é até mais rico, né? Não significa que você não vai falar de trabalho, não significa que você não vai falar sobre assuntos do seu trabalho, mas talvez você esteja interagindo, inclusive, com pessoas que vão te dar outras perspectivas, que vão te trazer outras visões, que vão te dar outras ideias, né? E você separar um pouco esse momento do trabalho. Porque, assim, eu concordo, a interação humana, ela é importante, ela é fundamental, mas talvez a gente tenha que dissociar ela do ambiente do trabalho, que é o que vinha amarrado. Você que está 100% no trabalho, você acha que... Eu sei que você está falando de dissociar, eu vou falar exatamente o contrário, né? Estou aqui pensando quantos casamentos, quantos namoros, quantas coisas começaram no ambiente de trabalho, né? Quantas pessoas se conhecem trabalhando. Nós trabalhamos demais, somos apaixonados por trabalho, nós num determinado nível, né? Então, você vê, Toran, tem isso, as pessoas também se emparceiram a partir das relações de trabalho, ou você vê que não? Essa pergunta para você, do ponto de vista da sua empresa, e para a André, do ponto de vista... Porque o que eu estou entendendo é que acho que a André fornece, vamos dizer assim, estrutura para empresas muito grandes. Estou imaginando aqui que ela... Porque uma coisa é falar da sua empresa de criação, de dados, outra coisa é você falar do varejo, por exemplo, né? De um banco de varejo, ou de professores, de 300, 400 pessoas trabalhando em casa, que eu acho que é mais a experiência da André. Fiz duas perguntas, né? Boa, assim, falar um pouquinho da nossa experiência, né? O que a gente acaba percebendo. Criar esse relacionamento entre as pessoas da equipe, né? E essa proximidade entre as pessoas da equipe exigiu, na verdade, como tudo, né? Quando você vai para o 100% remoto, você precisa mudar um pouquinho a forma como você pensa. Porque o relacionamento que era criado no trabalho, ele era uma consequência da presença. Então, assim, você está sempre junto,
você está sempre do lado, você vai acabar falando, esbarrando com a pessoa, e o relacionamento ele sai daí, né? Quando você não está mais sempre junto, como é que você cria esses momentos onde as pessoas vão se esbarrar, se encontrar e você cria essa proximidade, né? E você tem os mecanismos para fazer isso, mas você precisa ativamente pensar nisso. Eu quero ter isso? Quero, beleza. Então, como é que eu penso ativamente para construir esses momentos e construir essas situações e fazer tudo isso? Então, beleza. Então, a gente vai montar coisas para... E, de novo, a gente pode... aí às vezes o pessoal fica com pessoas assim, então você está artificialmente criando. O escritório já era artificial, né? O fato de estar todo mundo no lugar já era artificial, porque já era uma construção artificial. Então, a gente só está mudando o canal dessa artificialidade, mas assim, você tem que construir. Se é uma coisa que você quer fazer, você precisa construir os momentos para esses relacionamentos se desenvolverem. É claro que tem situações que... É aquela coisa, né? A André comentou, eu tenho gente que trabalha em São Paulo, em Manaus, em Goiás. A probabilidade da pessoa de Manaus e Goiás terem um relacionamento também no plano físico, né, fora do virtual, é mais complicado, é mais difícil, porque elas estão afastadas, estão fisicamente distantes. Mas você consegue criar um vínculo e uma proximidade das pessoas, mesmo dentro mesmo no modelo remoto, né? Eu queria fazer alguns comentários para provocar a turma aí. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que o exemplo que a Andrea deu de que no esquema dela tem lá o café, não foi esse o termo que ela usou, mas tem o café virtual, tem a hora do relax virtual. Eu acho que isso se aplica só para quem são pessoas de uma determinada faixa etária e que são heavy users dessa dinâmica digital. Eu nunca me prestaria a ficar socializando numa sala digital, tipo, para, eu quero sentir o bafo do cara, eu quero ver o alfacinho que ficou aqui do almoço, aqui preso no dente. Então, eu vejo que isso atende talvez uma pequena parcela. Eu teria tantos outros aspectos, eu tenho uma visão, eu acho que impacta a saúde emocional das pessoas, sim, porque diminui a exposição delas à vida real, ao convívio humano, a você tolerar o chato no corredor que você cruza, o que você se desentendeu numa reunião, mas que você tem que ter habilidades sociais para lidar com aquilo. As conversas, o cafezinho, o elevador e a convivência é muito importante e ela pesa demais, além do que a interação de escritório ela é muito mais intensa. Então, não é assim, eu não marquei uma hora para falar com o Toran, meu parceiro de trabalho. Se eu estou na mesma, se a gente está no mesmo piso e estamos lá em 20 pessoas, eu vejo, vamos supor que você é uma inspiração para mim, eu vejo como você se comporta, quão compenetrado você é, o que você faz, aquilo está transferindo, eu vou ter prazer em querer tentar almoçar com você, quando você for para o café eu vou junto, mesmo sem você saber, só para ver se eu puxo um papo. Então, tem uma série de recursos que extrapola. Eu acho que eu definitivamente sou um cara que fala assim, salvo algumas raras exceções, o trabalho presencial eu acho que ele agrega muito. Então, para não dizer que é 8 ou 80, o melhor formato é o híbrido, mas o trabalho de casa único, exclusivo, eu acho que ele cria um monte de ETs, no sentido das pessoas perdem habilidades sociais totais. Não sei, doutor, você concorda ou estou falando muita besteira? Eu acho, concordo em parte, né? Eu acho que tudo é importante, mas assim, quando você fala que cria os ETs, não sei, porque o que a gente tem visto é que, por exemplo, deixa eu contar uma história. Diz que um pai convidou a filha, um pai separado, aí aquela coisa de levar a filha para jantar. Aí, 12, 13 anos, a filha falou assim, pai, eu posso levar a Bia e a Tereza? O pai, pode. Tal. Aí chega no restaurante, o pai olhando para a filha, que só foram 2
a filha de um amigo, a outra não foi. E as duas ficavam olhando para o celular, não falavam nem com o pai, nem uma com a outra. Aí o pai falou assim, ué, você falou que queria trazer sua amiga, você chega aqui, você não fala com ela, fica só no celular. Ela falou assim, pai, você não entende nada, nós estamos falando com a Tereza que não veio, né? Quer dizer, as pessoas dão um jeito de usar a tecnologia para este encontro. Eu vi uma vez uma pesquisa que quem mais vai em balada é quem mais usa o WhatsApp. Então, assim, eu concordei com tudo que você falou, mas não acho que o resultado vai ser ET, não, porque essas pessoas, a força da necessidade do encontro vai rolar. Agora, uma pergunta mesmo para vocês. O dado que eu tenho de alguns estudos é de que o impacto na saúde mental é pior nos jovens do que nas pessoas mais maduras, né? Então, assim, parece que os jovens se ressentem mais, o que é estranho, né? Porque é o que o Bruno definiu como heavy user. Essas pessoas deveriam ficar bem nesse mundo virtual, mas parece que o impacto da solidão, da dificuldade de dividir o horário, do estresse, trabalho, né, é maior nos jovens. E aí eu estou lembrando da pandemia. Uma coisa é ter 20 anos em 2020, outra coisa é ter 40. Quando foi para ficar dentro de casa, eu estava em casa, eu tinha meus filhos, eu tinha minha mulher, o cara tem a namorada, e o meu filho de 20 anos, que era a hora dele estar na rua, né, se enturmando, ele não pôde. Então, o que ele perdeu naqueles 2 anos só no virtual é diferente do que eu perdi. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm este dado. Os jovens sofrem mais em termos de ficar mais ansioso e mais deprimido com este mundo, com esse trabalho tão home office, especialmente do seu ponto de vista, André, do grande mercado. Você fica curioso, eu queria que você falasse um pouco desse, que são pessoas que trabalham sem gostar, né? Não são os apaixonados pelo trabalho. Eu imagino que a turma do Toré é todo mundo apaixonado pelo trabalho. Então, tudo criativo, tudo gente sacada. Eu quero falar dos caras do banco, dos vendedores, dos professores que estão ali engolindo aquele virtual. Acho que é você que pode falar, André. Uhum. Olha, eu acho, assim, tem algumas histórias aqui para contar, né? Mas eu acho que algumas coisas, assim, que eu sempre penso toda vez que a gente compara ou faz uma análise, e eu acho que o que você falou faz todo sentido, né? A gente faz do alto da nossa experiência. Então, assim, a gente não tem mais 15, 18, 20 anos, não é o nosso primeiro emprego, eu não estou aqui no momento de fazer isso, já fiz, estou no momento de fazer outra coisa e tal. Sem dúvida, a percepção é outra, né? E eu acho que muitas das análises que a gente vê hoje são comparando com o modelo que a gente viveu. E eu acho que a gente está, sabe, naquele bico da curva, assim? Então você já não está mais aqui, mas você também não está conseguindo enxergar o que está na frente, né? A gente está no ponto da mudança. E isso eu acho que naturalmente já traz um pouco de ansiedade, de estresse, porque você não tem um modelo para comparar lá na frente, né? Então, assim, eu acho que esse pessoal de 18, 20 anos perdeu ali, mas perdeu o quê? Perdeu o que eu vivi. Será que na visão deles, eles também perderam? Eles não viveram. Então, qual é a comparação? Estou dando uma viajada aqui na história, mas eu acho que tem algumas coisas. Por exemplo, tem vários estudos que eu vejo sobre trabalho remoto e tal, que mostram melhoras incríveis, por exemplo, em índices de saúde, então todos aqueles índices metabólicos, etc., né? Então, qualidade de alimentação, perda de peso, melhora da saúde. Então, tem aspectos positivos também nesse negócio que jamais a gente diria isso se a gente não tivesse vivido isso, né? Então, eu acho que tem um pouco assim do que a gente usa para comparar e a partir de que ponto a gente está comparando, né? Trazendo um pouco no que você está me perguntando, né? Olhando aí enfim, para grandes times, né? E para times que têm atividades ali talvez não tão apaixonantes, né? Como talvez as nossas, mas enfim. Uma coisa que eu vejo, assim, nas grandes empresas, uma das principais dores, assim, é engajamento, né, turnover, falta de comprometimento, etc. E quando você vai tirando camadas em cima, você chega lá embaixo na camada que é a comunicação.
Então, a pandemia, eu acho que um dos aspectos interessantes, positivos, né, que ela trouxe foi, assim, escancarar a dificuldade e a necessidade que as empresas tinham de melhorar a sua comunicação interna, né, em vários aspectos, assim. Desde aquela informação que só esse grupo sabe, mas que todo mundo deveria saber, até colocar assim na prática mesmo, né, a difusão de valores, de propósito da empresa, de qual é o manifesto, isso e aquilo, e as pessoas poderem viver isso, porque agora elas sabem disso, elas conhecem isso, né? Então, essa questão da fluidez da comunicação, a pandemia meio que escancarou um problema que existia, enfim, né, lá nas entranhas da empresa. E muitas empresas olharam para isso e começaram a melhorar isso. Eu agradeço muito, porque daí a minha empresa também prospera, né? Que a gente trabalha com isso. Mas o que eu vejo, então, é isso, assim, essa melhora da comunicação, a falta do que isso fazia, né? E como isso pôde melhorar através da tecnologia e da disseminação dessa comunicação. Um outro aspecto que eu acho que o trabalho remoto mexeu muito nessas outras parcelas, né, da escala de trabalho e tal, e de outras atividades, são as oportunidades. Então, por exemplo, eu já ouvi de muita gente que trabalhou comigo de fora desse eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, sabe, das grandes capitais, Sul e Sudeste, quando você pega região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e tal, se não fosse o trabalho remoto, um monte de profissionais dessas regiões não estariam trabalhando, ou estariam fazendo uma outra atividade mais local, ali menos valorizada ou com uma remuneração menor, enfim, né? Então, a oportunidade que o trabalho remoto trouxe desse ponto de vista, assim, geográfico, né? É incrível, assim. E isso mexe muito com as pessoas, porque a gente, talvez, por estar aqui em São Paulo, enfim, né, nessas grandes cidades e circulando nessas grandes empresas, a gente talvez não tenha tanta essa percepção, mas eu já ouvi de muita gente assim, não, e agora que eu trabalho em São Paulo, eu pude fazer isso, isso, aquele outro. Então, assim, tem até um certo status você poder trabalhar assim, em outros lugares, né? Então, eu acho que tem essa questão da base de comparação que a gente usa, né? E assim, não dá para ficar tentando reproduzir o que a gente tinha no modelo anterior no modelo novo, porque, sem dúvida, tem coisa que a gente não vai conseguir reproduzir, mas tem muitas outras que a gente cria como possibilidade com o uso da tecnologia, com o trabalho remoto, etc. E essas oportunidades que se criam, né, e a forma de pensar o trabalho, eu acho que ela é muito enriquecedora aí para todos os níveis, para todas as camadas aí da hierarquia, ou enfim, do nome que quiser dar, né, dentro dessas empresas. Então, pessoas que podem mudar de área, pessoas que conseguem atuar em outras esferas, cursos, formação que essa pessoa nunca poderia ter, agora ela tem, então por isso ela tem uma nova oportunidade na empresa, e por aí vai. Né? O pessoal estava falando assim, lá na empresa todo mundo é apaixonado, essa coisa toda, né? Eu sempre brinco que assim, em qualquer empresa, em qualquer lugar, não importa qual seja o seu trabalho, no geral, mais ou menos de 70%, 80% que você faz, você não vai estar apaixonada por estar fazendo, mas você tem que fazer do mesmo jeito, porque senão a coisa não sai do outro lado. Acho que isso é uma realidade de todo mundo. Mas assim, brincadeiras à parte, fazendo um comentário, né, em cima do que foi dito aí de isso vai formar o ET e a coisa da distância social, acho que assim, sempre existiram no mundo pessoas extrovertidas e introvertidas. E para muitas das pessoas que são mais introvertidas, são mais introspectivas, é mais fácil para elas se comunicar com as outras num canal virtual, um vídeo, uma mensagem, um e-mail, essa coisa toda, do que o presencial. Tem para várias pessoas dentro da empresa, elas têm mais facilidade de falar comigo hoje, que está 100% remota, do que tinha quando elas estavam no escritório e ficavam esperando que eu tivesse também para me procurar, e aí eu estava ocupado, então não ficava incomodada, tinha vergonha de falar comigo. Enfim, então, para um pedaço das pessoas, às vezes você perde essa coisa da interação, né, do poder ir falar com o outro, e para outras pessoas você ganha. Então, eu acho que assim, no final, você tem que encontrar, como tudo,
né? Eu acho que se o trabalho remoto faz parte da cultura da empresa, e aí foi tocada aí a questão da cultura e a importância da cultura. Eu particularmente entendo que não existe cultura se você não tem mecanismos dentro da empresa para propagar aquela cultura. E não é na comunicação. Assim, uma coisa você vai falar assim, eu acredito no equilíbrio de vida. Ok, eu posso falar para todo mundo que acredita no equilíbrio de vida, mas eu obrigo todo mundo a estar no escritório, independente de onde as pessoas moram, de onde não moram, tem que estar lá no escritório de 8 às 8. E azar delas se isso impacta a vida delas de alguma forma. Então eu não acredito de fato no equilíbrio de vida, porque eu não estou dando opção para ela. Né? A gente tem como valor da empresa o equilíbrio de vida. Por que a gente tem o remoto? E, na verdade, assim, a gente fala que a gente é o remote first, né? Então, quem quiser ficar remoto, fica remoto. A gente nunca vai obrigar ninguém para ir no escritório, mas a gente tem lá um espaço físico. Se as pessoas quiserem ir no espaço físico, elas podem ir. Porque o trabalho remoto faz parte de você dar a opção para a pessoa para ela poder equilibrar a vida dela. Porque se eu tenho como valor da empresa o equilíbrio, eu preciso dar para as pessoas as ferramentas para elas poderem equilibrar a vida delas. Né? Então, essa coisa da gente dar a opção, eu acho que é fundamental. Entender que tem coisas que a gente vai ganhar na hora que você está remoto. Algumas pessoas vão se incomodar mais, e é por isso que a gente tem que dar. Se a gente acredita no equilíbrio, a gente vai dar. Eu poderia ter colocado um outro valor e falar assim, não vai ter nada presencial e é só 100% remoto e acabou. No nosso caso, não é isso, é uma coisa de dar a opção. E aí você vai trabalhando de acordo com o que você acredita. Né? Sobre os jovens, eu acho que eu concordo muito com o que a Andrea falou, que você dá a oportunidade que muitas pessoas não teriam. E a gente tem as outras geografias todas, né? Você poder interagir com gente de outras cidades, de outros estados, de outros países, mas às vezes mesmo dentro da própria cidade. Né? A gente já fez programa de estágio antes da pandemia, onde de repente o cara se sentia na obrigação de ir no escritório, o cara não ia estagiar na empresa porque não dava tempo dele ir para a faculdade, fazer a aula e depois sair da aula e ir para o escritório e trabalhar e sair do escritório e voltar para casa. E não dava tempo. Na hora que você está remoto, a pessoa vai para a faculdade, quando ela tem um tempo, ela entra, logo, faz o trabalho que tem que fazer, às vezes da própria faculdade, depois continua, tem mais uma aula. Então, você cria a flexibilidade. A gente fala, o home office, a gente fica pensando assim, não, eu estou sentado no escritório em casa. Mas não é isso, assim, eu estou trabalhando de qualquer lugar. Eu estou trabalhando da faculdade, eu estou trabalhando do café, eu estou trabalhando do restaurante, eu estou encaixando o trabalho no restante, mas o que eu acredito, né? Eu estou dando para quem está com a gente a possibilidade de encaixar o trabalho no resto da vida e não montar a vida ao redor do trabalho. E, na minha percepção, isso não tem preço. Toran, você sente diferença em quem trabalha da cafeteria, de casa, na biblioteca? Dentro dessa ideia que você está falando, não é o home office, não significa trabalhar em casa, mas trabalhar remoto, né? E nós temos visto todo um questionamento aqui em São Paulo da história de algumas cafeterias que aceitam ou não a pessoa que chega com seu laptop para trabalhar. Né? Sai até porrada. Aqui em São Paulo saiu porrada. O cara botou... Mas isso tem uma razão. Porque algumas pessoas que estão em casa começam a ficar entediadas, começam a ter o atrito com a esposa, com coisa. Então, eu trabalho 2 horas em casa, as outras 2 eu vou lá na padaria e sento numa mesa lá e tal. A pergunta para você é, você nota quando o cara está em termos de produtividade, de satisfação da sua equipe, se o cara que está em casa, está na cafeteria, está no parque? Então, o que a gente percebe olhando para o time é que, assim, quando a pessoa está exclusivamente em casa e ela não tem todo o ambiente de casa preparado para estar exclusivamente em casa, isso tem um impacto bastante negativo na produtividade. Né? Então, a recomendação é justamente assim, olha, você não precisa... O fato de você estar remoto não significa que você precisa estar em casa. Né? Pega e vai para um outro lugar para a sua saúde mental. É importante para você. A gente está falando, a interação, você ver outras pessoas, você falar com outras pessoas. Eu acho que isso é importante. Né? E a gente não fica monitorando onde o cara está, onde está
não olha para isso. Mas você percebe quando a coisa está impactando, né? O problema que gera é quando a pessoa não tem um ambiente adequado dentro de casa. E aí entra muito, eu acho que a gente estava falando dos jovens, né? Acho que muitas vezes, principalmente no começo da pandemia, o que a gente sentiu das pessoas, especialmente o pessoal mais jovem, era essas pessoas muitas vezes ainda estavam morando com os pais ou estavam em situações enfim, que não estavam nem perto de estar prontas para ter um ambiente de trabalho dentro de casa. A dinâmica era muito ruim para elas, né? Então você tem um impacto, você precisa trabalhar e ensinar. No final, eu acredito muito em você ensinar as pessoas a trabalhar, né? No modelo que você está procurando. E acho que tem um conjunto, desculpa, de fatores também que precisa pensar, né? Não é só o ambiente, assim, tá barulho, não tá, e aí dá briga, porque você pede para a mesa do lado ficar quieta e não sei o que, e por aí vai, né? Mas, assim, eu acho que exige bastante disciplina da pessoa, né? Exige muita organização também da pessoa, o ambiente, obviamente. Sem dúvida, as pessoas que são arquitetas, engenheiras, etc., precisam vir para essa mesa conversar sobre trabalho remoto, né? Para preparar os novos empreendimentos aí. Um dia a gente teve como é que é lá? Dependências de empregada, né? Tinha o quartinho, o banheiro. Hoje em dia, se alguém falar para você, olha, e tem esse apartamento novo aqui que tem isso. Mas para que isso? Né? Mas um dia isso era. Não, mas é isso. Né? Eu fui visitar. Então, eu moro aqui em São Paulo, numa região que está subindo. Bom, São Paulo inteira está subindo muito prédio. Eu fui visitar uma dessas coisas que estava subindo e era isso, tipo, o espaço que antigamente seria tipo, o quarto de empregado, alguma coisa assim. O desenho da planta era assim, esse aqui é o espaço para o seu escritório em casa. Então, já tem essa coisa, né? Vão se adaptando. E eu acho que a gente também precisa se adaptar nesses aspectos, né? De relações humanas, de organização, de disciplina, de gestão do tempo, um monte de coisa que, de repente, no modelo tradicional, vamos chamar assim, talvez não fosse uma coisa que a gente precisasse prestar tanta atenção assim, porque o próprio modelo já meio que disciplinava a gente ou levava para algum lugar. Agora não, assim, você tem que ter isso um pouco como uma habilidade mesmo, né? Porque senão você não consegue se organizar. E talvez não, com certeza, não é para todo mundo, né? Tem gente que de fato não gosta, né? Tem gente que de fato não quer ter esse ambiente em casa, ou não quer que essas atividades estejam nesse lugar ou naquele lugar. Eu acho que você hoje ter mais possibilidades, eu acho que esta é a grande vantagem. Agora, como a gente vai lidar com elas, acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com elas, né? E tanto do ponto de vista pessoal como as empresas. E que eu acho que talvez o gap seja até maior, assim, nas empresas, né? Porque tem muita empresa que fica querendo pegar o modelo antigo e fazer de todo jeito encaixar no modelo novo, né? E não encaixa, assim, um conceito que eu gosto bastante, que o Toran falou, né? O remote first. Então, assim, você vai pensar... Só você pensar, se você tem uma pessoa que não está no escritório, já é trabalho remoto. Todo mundo está remoto, porque todo mundo precisa se relacionar com essa pessoa de alguma forma, né? Então, a empresa também precisa pensar nos processos, nos materiais, os canais de comunicação e etc. E principalmente, e eu acho que esse é um dos grandes gaps, né, que a gente tem hoje em dia, na gestão, né, na liderança. Assim, hoje, assim, se você for olhar de modo geral, eu ouso dizer que a gente não tem uma liderança, uma média gestão ali, de modo geral, né, preparada para lidar com este novo modelo de trabalho e com esses novos profissionais, né? Porque são outras pessoas que aprenderam a lidar diferente disso tudo. Então, por exemplo, coisas como essa, assim, não, quero todo mundo aqui porque assim eu vejo o que a pessoa está fazendo. Isso é um modelo antigo, né? Assim, você vai ficar lá na linha de produção, vendo se a pecinha vai cair ou não da máquina, né? Agora, para um tipo de trabalho que a pessoa está o dia inteiro olhando para a tela do computador, às vezes respondendo e-mail o dia inteiro, por que você precisa ficar olhando? Precisa ter outras formas de gestão e tal. Não, e isso é uma construção, né? Desculpa te cortando, mas tem um negócio muito interessante. Eu acho que assim, não é só a média gestão, é a alta. Eu tive uma conversa uma vez com a alta gestão de uma empresa grande, e o cara veio para mim e falou assim, não, porque quando foi remoto, a gente descobriu um monte de gente que estava trabalhando em 2 empregos.
E aí mandou todo mundo embora. E aí depois eu até acabei escrevendo isso assim, olha, se você tem alguém que está entregando tudo que você está pedindo para a pessoa entregar e ainda está trabalhando num outro lugar, você não tem que mandar embora, você tem que promover. Porque esse cara é bom pra... é bom demais. É bom demais. O cara está fazendo 2 trabalhos no tempo que, teoricamente, ele deveria estar fazendo um só, né? Olha a capacidade de entrega que essa pessoa tem. Ou você, enquanto gestor, não faz a menor ideia do quanto o cara tem capacidade de entregar e está demandando dele 1/10 do que ele realmente consegue produzir, né? E aí eu concordo plenamente. Acho que assim, no geral, os gestores, mas eu não colocaria só os médios, não, porque eu acho que isso começa em cima, a grande maioria do pessoal em cima não tem a menor ideia do que é você fazer uma gestão. Eu não gosto nem de usar o termo remoto, eu gosto muito de usar o termo assíncrono, né? O pessoal está muito acostumado com a sincronicidade. Você está junto, é assim, eu vou te pedir uma coisa e eu vou ver se você está fazendo ou não está fazendo, se você vai parar o que você está fazendo para fazer o que eu te pedi ou não vai, né? Então tem essa sincronicidade. Quando você não está junto, né? Ou se você quer partir para um modelo mais sofisticado, você precisa pensar de uma forma assíncrona, que olha, tem um monte de coisas aqui que precisam ser feitas e você tem um tempo para fazer. Se você vai fazer na hora que apareceu, se você vai fazer no último segundo, se você vai fazer de uma... Não importa. Nesse tempo, essas coisas precisam ser feitas. Então, você quebra esse sincronismo e na hora que você entra nessa mentalidade de quebrar o sincronismo, eu acho que isso facilita muito. Mas a maioria dos gestores não tá pronto para isso. Eu queria lançar aqui, talvez o que seja a nossa último ponto aí de debate, a última pergunta para a gente responder, de uma forma assim rapidamente, se cada um de vocês puder dar opinião. A Neide nos perguntou aqui no chat, então o modelo híbrido seria o ideal? É a resposta? Quem puxa essa primeiro? Eu vou falar por mim, eu acho que para algumas pessoas pode ser, para outras não. Eu vou dar a minha opinião, acho que eu meio que já falei isso. Eu acho que a gente tem que diferenciar o que a gente chama de híbrido. O pessoal tem usado o termo híbrido para dizer assim, você tem que estar no escritório 3 dias na semana e os outros 2 dias você pode trabalhar de casa. E isso é híbrido. Para mim isso não é híbrido, porque você está obrigando. Para mim o híbrido se você quiser ir para o escritório trabalhar, tem um lugar lá para você aparecer para trabalhar. Se você quiser, quando você quiser. Se você não quiser aparecer nunca lá, você não precisa, você fica 100% remoto. Se você quiser ir todo dia, você vai todo dia. E aí você dá a opção. Para mim, esse é o verdadeiro modelo híbrido. E para mim, esse é o modelo ideal, porque você está dando para as pessoas a opção de trabalhar da forma como elas melhores se adaptam. Entendi. Mas, fica aí. Andréia, você. Eu concordo com essa linha de pensamento. Assim, eu acho que primeiro que eu acho que esse não é um tema que dá para a gente reduzir a uma solução só. Então vamos fazer isso. E acabou a história. Né? Isso que a gente aqui está falando basicamente só de um pedaço de 2 esferas, assim, né? O que a empresa faz e o que a gente como pessoa faz. Mas você tem, sei lá, tem todo um aspecto legal, tem legislação, tem mindset, tem cultura, tem um monte de coisas que envolvem essa discussão. E que vão influenciar assim, no modelo que você vai colocar. Né? Então, eu não colocaria assim que, então a solução é ter o híbrido. Se o híbrido vai nessa linha, como o Toran falou, que eu concordo, então tá bom. Então podemos considerar que o híbrido é uma solução. Agora, se o híbrido só é assim, então tá bom, vai nem tanto para você, nem tanto para mim. Então o híbrido, você vem aqui 2 dias, fica em casa 2 dias. Aí não, aí você só tá tentando resolver problema novo com solução antiga. Doutor. Eu fico pensando que, usando o termo híbrido não com o rigor que o Toran propôs, mas de um jeito bem mais frouxo, como mistura dos 2 modelos em vários níveis, em várias opções, é inevitável. Não é o ideal, é o inevitável. Porque a tecnologia veio, está substituindo um monte de coisa e não vai voltar atrás. Né? Agora, o quanto das 2 esferas, como diz André, o quanto vai ficar sobreposto. Mas a palavra que vem para mim assim, é inevitável essa mistura dos 2, por várias coisas, por exemplo, porque esse modelo que o Toran fala de você oferecer a oportunidade da pessoa decidir, funciona para um determinado nível de trabalho, não funciona para outro. Né? Então,
a mistura aí dessas várias coisas, essa hibridez é inevitável. A pergunta, Bruno, é uma afirmação que você está falando. Vai ser assim. E eu penso que cada vez mais, só para assim terminar as minhas reflexões, que a presença física vai virar um luxo, né? Quem quiser presença física vai ter que pagar muito bem, né? Como já é, para você ser atendido por alguém no banco, por um gerente físico, só se o seu saldo for lá em cima. Senão é a Alexa que te atende, né? É verdade. Eu achei que assim, o papo ele é profundo, ele é complexo, ele é reflexivo. Eu acho que eu tenho procurado manter as lives em no máximo 1 hora, porque acaba que, a não ser que a pessoa seja o último objetivo da vida dela aquele tema, em geral ninguém vai ficar 3 horas. E eu percebi que é um assunto extenso, né? A gente ficaria aqui facilmente 4 horas trocando diferentes pontos de vista e análises, mas eu acho que para quem quis ouvir um pouco mais desse entendimento, outras opiniões, uma visão um pouco mais profunda disso, eu achei que foi muito bacana. Eu queria agradecer muito todo mundo que assistiu, vocês que estiveram aqui comigo, e convidar para a gente marcar outras conversas, até com diferentes temas, em breve. Quer fazer seus comentários finais, Andréa? Acho que foi bem interessante, assim, é legal ter pontos de vista assim, tão diferentes, né, e que, enfim, que olham a coisa em direções tão diferentes. Eu sou uma entusiasta desse assunto, eu passei 2 meses trabalhando de um veleiro, no meio do mar, e teve gente que 2 meses depois não sabia que eu tinha lá. Então, isso foi assim um laboratório, né, de muita coisa para falar de trabalho remoto, de saúde mental, inclusive, e tal. Então, eu acho que é como você falou, é um assunto profundo, ele tem várias esferas, mas foi muito interessante poder ver essas outras visões, e vai ser um prazer poder esticar essa conversa a qualquer outro momento. Eu que agradeço. Toran? Assim, reforço aí o que a Andrea falou, acho que foi um prazer estar aqui com vocês, é sempre legal ter uma conversa boa com gente legal, com pontos de vista diferentes, a gente poder discordar e discutir, conversar, e algumas coisas convergem, outras coisas não convergem, acho que isso faz parte do processo. Fico super à disposição para estender essa conversa, para ter outras conversas, e de novo, obrigado pelo convite e por todo mundo que assistiu. Eu que agradeço. Doutor? Não, já falei, só agradecer, que para mim matou minha curiosidade conversar com o André, com o Toran. Eu tinha muitas coisas quando eu soube que eu queria perguntar para eles, muita curiosidade mesmo desse mundo dos dados, que isso não pude perguntar muito, fica para outra vez, né? Mas foi muito estimulante. E obrigado, Bruno, por proporcionar assim. Espero que o pessoal que tem assistido gostou, porque eu me diverti muito com essa conversa, achei que foi muito interessante. Eu também espero, acho que devem gostar, eu também curti. Então, queria agradecer mais uma vez todo mundo que assistiu, vocês que estiveram aqui comigo, e desejar ótimas conquistas, progresso, um ótimo trabalho, seja ele em casa, seja ele na rua, no veleiro, híbrido ou nem tão híbrido assim. O importante é que as pessoas encontrem o que faz bem para elas e que as coisas prosperem para cada um dentro dos seus objetivos e propósitos. Obrigado, pessoal. Espero que a gente se reencontre em breve. E para quem assistiu, até a semana que vem. Boa noite.